Caixa Econômica Federal explica o erro do Caixa Tem. Olá, pessoal. Uma boa tarde para todos. Nesta quinta-feira, dia de grandes anúncios feitos pela Caixa, especialmente na área de habitação, nosso presidente Pedro Guimarães, mais cedo, levou ao mercado inovações e novidades super importantes para o nosso país, evidenciando a força da Caixa como banco público e que tem servido a nação brasileira de todas as formas. Aqui nós faremos um balanço do auxílio emergencial e dos demais serviços sociais que estão sendo atendidos pela Caixa, demonstrando a magnitude desta que é a maior operação de pagamento da história do nosso país, no momento tão desafiador que vivemos, né? O mundo todo passa, não só o nosso país. Então, é bom lembrar que hoje é o último dia para efetuar o cadastramento. Então, o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e o site auxilio.caixa.gov.br estão disponíveis para o cadastramento. A partir de amanhã, estes canais permanecerão disponíveis não mais para o cadastramento, mas para os demais serviços disponíveis, como consulta, eventualmente contestação e tudo mais que está disponível lá, além das informações úteis que todos podem consultar. Então, eu tenho o prazer de estar aqui hoje nessa live com o vice-presidente Cláudio Salituro, nosso vice-presidente de tecnologia da informação e digital. E eu vou entrar aqui, Salituro, nas perguntas, né, dos nossos jornalistas e internautas, e aí daqui a pouco eu passo a bola aí para você com perguntas da TI da Caixa. Aproveita para agradecer a você e todo o time da TI da Caixa, que tem dia e noite trabalhado para, num prazo tão curto, tão exíguo, colocar tantas iniciativas no ar. Bem, vou começar aqui com o Zelmir Soares, da Rádio Repórter de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para todo o povo do Sul, especialmente nesse momento, né, das chuvas, ventos, né, nossa solidariedade às pessoas que foram afetadas. Estamos juntos, nossas agências, nossa equipe do Sul está totalmente atenta e contribuindo da melhor maneira possível. Eu envio aqui uma mensagem da Caixa de solidariedade a todas as pessoas que eventualmente tenham sido afetadas por essas intempéries da natureza. Bem, a pergunta do Zelmir Soares é assim: quem fez o pedido e ainda continua em análise, qual o procedimento adotar? O que será feito se a pessoa for considerada aprovada? O Zelmir, é bom sempre lembrar que a Caixa é responsável pelo pagamento do auxílio. Quem faz a análise é a Dataprev, que é uma empresa do governo federal de tecnologia. A Dataprev analisa e tem a homologação do Ministério da Cidadania. Assim que esses dois órgãos do governo federal reportam para a Caixa o resultado, a gente inicia imediatamente os procedimentos de pagamento. Então, fica tranquilo que quem fez o cadastramento até meia-noite do dia 2 de julho terá sim o seu cadastro analisado e, sendo considerado apto, terá as 5 parcelas pagas de acordo com o calendário a ser divulgado pelo Ministério da Cidadania. Então, este é o compromisso. Todas as pessoas que se cadastrarem dentro do prazo terão seu cadastro analisado e, se tiverem o direito, vão receber, ok? Bem, agora eu tenho o Pedro Antônio Vicente, portal Notícias O Interior. O Pedro, ele quer saber assim, recebemos reclamações... Ô, Salituro, chegou sua vez, hein? Recebemos aqui reclamações quanto aos problemas no Caixa Tem. Quais medidas estão sendo tomadas? Tem problema, não tem problema? É pontual, não é pontual? Salituro, esclarece aí para o nosso querido Pedro Antônio. Não, legal, obrigado, Paulo. Pedro, muito obrigado pela pergunta. E eu não vou responder a pergunta. É, O Salituro não, eu estava também sem acho. áudio, agora está entrando.
Está saindo som agora? Ok agora? Pessoal, eu vou, o áudio do Salituro, o áudio do nosso VP Salituro deu algum probleminha. Nós vamos combinar o seguinte: eu vou responder as próximas perguntas enquanto o Salituro se dirige aqui para o espaço que eu estou, e aí ele faz o encerramento, eu vou deixá-los, ele faz o encerramento e trata sobre essa questão importante do Caixa Tem, combinado? Então, eu vou agora passar, Pedro, a sua pergunta será respondida, viu? Fica tranquilo. Eu vou passar aqui para a Rosana, do Correio Brasiliense. A Rosana quer saber, quem ainda não se cadastrou poderá receber as 5 parcelas? Rosana, se cadastrar até hoje, meia-noite, que é o prazo final, e sim terá análise da DataPrev e do Ministério da Cidadania, e sendo aprovado, terá sim direito a 5 parcelas, ok? Então, é muito importante destacar que a partir de amanhã, embora não seja mais possível o cadastramento, tanto o aplicativo quanto o site auxilio.caixa.gov.br, eles permanecerão abertos para consultas, mas não para cadastramento. Tudo bem? Bem, agora a Ana, da CNN, ela pergunta: quem não tem conta na Caixa e recebe auxílio em outro banco, consegue fazer compras digitais? Quais serviços esses beneficiários podem utilizar? Olha só, Ana, todas as pessoas estão tendo o crédito do benefício na poupança digital. Então, todos, mesmo quem tem conta em outro banco, enquanto estiver na poupança digital, a pessoa se utiliza desses benefícios que a Caixa colocou à disposição, como o uso do cartão de débito virtual, o uso da compra com as maquininhas, a transferência gratuita e todas essas facilidades que a Caixa pôs à disposição gratuitamente da população. Quando chega o momento do saque em espécie, a Caixa habilita também a possibilidade de transferência para outros bancos. E aí, nesse momento, a pessoa pode sacar em espécie ou transferir para a conta que eventualmente tenha em outro banco. Aí, se ela transferir para outro banco, será o pacote de serviços que o outro banco oferece com as tarifas daquele banco. Então, aí, cada banco, nós temos um sistema forte no país, cada banco terá os seus benefícios. Ok, Ana? Eu agradeço a todos pelas perguntas. E aí a gente vai agora conversar um pouco com vocês sobre o Caixa Tem e tudo que a Caixa tem feito para dar agilidade a esse sistema. Me parece que o áudio do nosso VP Salituro voltou ao normal. Passo aqui. Salituro, chega aí. Então, ok? Ok, agora ok. Tá, Paulo, obrigado. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Desculpe, tivemos um pequeno contratempo aqui no som. Eu vou, me permita aqui, eu vou abrir um pouco aqui a sua pergunta para esclarecer exatamente o que aconteceu ao longo desses 3 meses, né? E que hoje também nós tivemos um evento que, para o usuário do Caixa Tem, gerou um certo desconforto, mas eu tenho certeza que agora, na parte da tarde, esse desconforto já está sendo percebido, que houve uma melhora substancial. O que acontece? Nos últimos meses, nós tivemos, de fato, que desenvolver o Caixa Tem para suportar toda essa demanda. Então, no primeiro momento, nós tivemos alguns problemas com a ajuda de diversas pessoas, inclusive da imprensa. Nós recebemos diversos feedbacks, fizemos todas as melhorias necessárias, estabilizamos o produto e lançamos diversas features. Porém, em qualquer banco, né, existe um fenômeno chamado mensal. Né? O que é isso? Né? Então, para ficar claro para todos, o aplicativo, todos os aplicativos, eles consomem dados de bases. E essas bases, elas são atualizadas todos os dias à noite. Normalmente, existe um processo que a gente chama de processo batch e existe um processo que a gente chama de processo online. O processo online é justamente a demonstração desses dados para consumo dos aplicativos, das ATMs, etc. e tal.
O que aconteceu nesse final de mês? Nós tivemos uma mensal muito grande. Por que foi muito grande? Além das folhas de pagamento de governo, folhas de pagamento do setor privado, todas as bases que precisam ser atualizadas nesse mensal, que normalmente ocorre ou no último dia útil do mês ou no primeiro dia útil do mês, quando esse fenômeno acontece no meio de uma semana, nós não temos um final de semana para poder ter essa, que a gente chama de reação do processamento DET. Então, existe um consumo muito excessivo de dados, de equipamentos, de CPU, de memória, né? Eu tenho que me controlar aqui um pouco para não ser muito técnico, né? Então estou tentando usar algumas palavras aqui que fiquem mais fáceis assim de entendimento. Então todo esse processamento ele acaba estendendo um pouco mais o que aconteceu na noite nessa última noite, e é o que ocorre quando o processamento BET ele não ocorre dentro daquela janela prevista, ele transborda para o horário do online e existe uma concorrência muito grande. Então, lá atrás, a gente já estava estabilizado com Caixa Tem, com filas de 1 minuto, um dia um pouco mais de 5 minutos, chegando até 15 minutos. Hoje, de fato, nós tivemos fila com mais de 1 hora, mas por quê? O problema não foi efetivamente no aplicativo, é que o usuário ele percebe o aplicativo, porque essa é a ideia, né? Que o aplicativo esteja na mão dele para que ele possa fazer uso do pagamento do boleto, para fazer uma compra no e-commerce, para fazer uma compra no QR Code. O problema é que, como a gente teve uma extensão dessa janela BET, devido a esse alto consumo de processamento, porque nós creditamos diversas contas, né? Então, isso tudo precisou... o dia tem só 24 horas, então a gente teve esse momento que ele ocorre uma vez por mês e que culminou, certamente, nesse atraso desse processamento que teve esse reflexo no Caixa Tem. Mas a gente entende que agora, com a saída do mensal, a gente começa a colocar todas essas réguas de processamento em dia e faz com que a gente consiga novamente entregar dentro dos horários previstos para que o cidadão consiga utilizar com maior tranquilidade o Caixa Tem e o Fundo de Garantia e todos os outros aplicativos do banco, para que ele possa, de fato, utilizar o dinheiro dele e servir através do aplicativo, o saldo, o extrato, enfim, ele possa ter todo aquele consumo de forma tranquila. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, VP Sabituro, pelos esclarecimentos. Então, como ele disse, a Caixa está fazendo a maior operação, é muita gente recebendo, e os sistemas estão todos sendo normalizados, né, de modo a garantir a qualidade de sempre que a Caixa tem ofertado ao cidadão brasileiro. Então, todas as pessoas terão acesso ao Caixa Tem, poderão movimentar seus recursos, os créditos estão todos efetuados, e assim a gente tem notícias importantes sendo entregues aí para a sociedade brasileira. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, desejar uma excelente tarde e muito obrigado pela atenção e pela dedicação a essa importante iniciativa do governo federal. Um forte abraço.